Jogar na altitude deveria ser proibido? Pergunta o Peleja. Pergunta e responde, né? Vamos ver. Na Libertadores de 2023, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Corinthians enfrentam clubes que jogam na altitude. E se tem brasileiro indo para La Paz, para Quito ou para qualquer cidade no alto da Cordilheira dos Andes, começa a discussão sobre a dificuldade de jogar lá. Por isso eu tô aqui com a Netshoes para enfim te explicar, ponto a ponto, o que rola com os jogadores quando jogam na altitude. Para entender isso, primeiro é preciso saber o que é de fato jogar na altitude. Essa tal altitude se refere a quantos metros um lugar está em relação ao nível do mar. Uma cidade praiana, como Rio de Janeiro, está basicamente no mesmo nível do mar. Já São Paulo, por exemplo, está a 772 metros acima. Para ter uma referência melhor, a cidade mais alta do Brasil é Campos do Jordão, que tem pouco mais de 1.600 metros de altitude, que deixa as temperaturas mais baixas e por isso faz de lá. Então, quando o time brasileiro perde em São Paulo, é por conta da altitude também. Toma. Pra quem não sabia isso, essa é a informação. Se o time do Rio joga lá em desvantagem, tem que acabar também. Só pode jogar no Rio de Janeiro. Ou seja, os times paulistas têm que vir pro Rio pra jogar. Isso é importante. Importante. Nada de Corinthians jogando em casa, Palmeiras, São Paulo. Vem pro Rio. Joga no Rio. Que é as condições normais. Já acaba também. Por isso que o Vasco não ganha lá. Pelo contrário, o Vasco na altitude é leão, pô. No Morumbi, esquece. O Vasco no Morumbi... amigo da altitude. Agora, quando a gente fala das altitudes que os clubes brasileiros têm que enfrentar na Libertadores, a régua sobe um pouco. E o que rola nesses lugares é um fenômeno que você já deve ter visto em alguma aula de física. A partir de 1.500 metros, o nosso corpo já começa a sentir alguns efeitos. Mas o consenso é que a maioria das pessoas tem sintomas acima dos 2.000 metros. Aliás, entre 2.000 e 3.000 metros, é comum sentir dor de cabeça, náuseas, tonturas, vômitos, sensação de falta de ar, fadiga, entre outros sintomas, que é chamado pela ciência de mal das montanhas. Os estádios do Melgar, do Independente Del Valle e do Alcas, por exemplo, ficam nessa faixa de altitude. Agora, se você subir um pouco mais, acima dos 3.000 metros, essa parada fica ainda mais forte. É nessa faixa de altitude que fica o estádio do Bolívar e do The Strongest, lá em La Paz. E é lá que são vistas as cenas mais bizarras de cilindros de oxigênio na beira do gramado e até jogadores passando mal, tipo o Messi, que vomitou em campo pelas eliminatórias em 2013. O que acontece é que conforme a altitude aumenta, a chamada pressão atmosférica diminui. E com essa pressão diminuindo, a quantidade de moléculas de oxigênio disponíveis no ar para a gente respirar também diminui. Ou seja, o corpo humano tem mais dificuldades de absorver oxigênio. Fica literalmente mais difícil de respirar. E essa diminuição da pressão do ar que rola nas altitudes não afeta apenas os jogadores em si. Quando a resistência do ar fica menor, a bola sofre menos atrito e consegue viajar mais rápido pelo campo. E afeta também quem tem que parar ela com as mãos, já que o tempo de reação para defender tem que ser ainda menor. Como isso não é novidade para os clubes que vêm de fora, eles começaram a adotar procedimentos para diminuir esses efeitos. A estratégia mais comum hoje em dia é chamada de fly-in, fly-out, que é tentar chegar o mais perto possível da hora da partida e ir embora logo depois. Estudos já mostraram que as primeiras 6 horas são as menos sofridas para quem não está acostumado com a altitude. Então os times tentam aproveitar dessa janela. Mas nos últimos anos, até o Viagra já foi usado por atletas do River Plate para ajudar a melhorar a absorção do oxigênio pelo corpo, que é um dos efeitos do remédio, além do mais famoso. Apesar desse episódio cômico, o tema passa longe de ser piada. Já foi até parar nos jogando daquele jeitão, né? Porra, meu irmão. Uma proteção do atacante, o zagueiro tá armado, pô. Aí fudeu. Falta de respeito do cacete, né? Tribunais. Em 2007, e bota cacete nisso. A FIFA chegou a banir jogos acima de 2.500 metros de altitude, por potenciais riscos à saúde. A entidade também considerou que atletas que jogam regularmente nessa altura teriam uma vantagem, já que o corpo tem um processo natural de adaptação. Mas a regra acabou sendo banida em 2008. Quem defende que os jogos continuem acontecendo na altitude argumenta que existem outras condições adversas que beneficiam os clubes mandantes em qualquer situação, tipo o clima de uma determinada região, que pode ser muito quente ou muito frio, ou até o gramado do estádio. Além disso, quando os atletas que vivem em cidades com grandes altitudes vão jogar em cidades próximas ao nível do mar, eles também sentem o efeito dessa aclimatação, o que deixaria essa suposta vantagem em um elas por elas, um tanto faz. Mesmo essas partidas na altitude sendo tão frequentes no futebol, as discussões sobre elas parecem estar bem longe do fim. Ainda mais com as zebras que continuam rolando quando um time brasileiro ou de fora joga lá. Mas antes desse episódio terminar, eu tenho um recado pra você. A Netshoes, que é parceira do Peleja, inclusive... Mas é isso, cara. Em relação à altitude que perguntaram aí no chat, queriam entender, né? Cientificamente, como é que impacta no jogador. É isso, assim. É foda falar sobre proibição de jogos na altitude porque você tá proibindo
um lugar de existir pro futebol, né? Digamos assim, né? Tipo assim, você vai proibir vários lugares que estão numa altitude relativamente alta de existir pro futebol, de ter o seu estádio, de ter os seus times e de conseguir jogar contra equipes de fora do teu país. Isso é foda, né? Porque você vai restringir o futebol a não participação daqueles times, daquelas pessoas, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, você colocar pessoas de fora daquele lugar pra jogar naquela condição é sobre-humano a parada, tá ligado? É complicado demais, porque você vai expor atletas ali a riscos de saúde, entendeu? Então, assim, tem que ter existe um equilíbrio, assim, imagino eu, porque é foda, tipo assim, alguém falou no chat que, pô, não pode proibir e tem que permitir que qualquer lugar compita no futebol. Se tiver pessoas ali, tiver um time disputando, tem que ter condição de competir. Mas é meio foda, cara. Pô, imagina que vão criar um time lá em Yakutsk, na Rússia. Menos 70 graus. Tem um time de futebol lá pra jogar. Vai lá jogar contra os caras? É uma condição extrema, tá ligado? Eu acho que os extremos deveriam ser repensados, entendeu? Porque é muito complicado, rapaziada. É muito complicado, mano. Pô, do fundo do meu coração, cara. É assim, eu não sei se algum de vocês já teve a experiência de praticar esporte numa condição, assim, não vou dizer extrema, mas numa condição bem diferente da que você tá acostumado. Bem diferente, digamos assim. Você se acostuma com uma coisa que é o lugar que você mora. Aí você vai praticar esporte num lugar que você não tá acostumado com aquela condição, ou com o clima. Cara, é desesperador, pô. É sobre saúde, tá ligado? Pô, eu já falei pra vocês, eu vou dar um exemplo aqui tosco, tá ligado? Tosco. Porra, eu fui treinar com os moleques na Kings League a menos 3 graus, tá ligado? 6 da manhã lá na Itália. Menos 3, menos 4. Cara, jogar futebol a menos 3, menos 4, 6 da manhã, mano, não faz bem pra saúde, certamente. Não faz bem pra saúde. Eu tenho convicção disso, tá ligado? É desesperador. 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 Mano, qualquer contato com teu corpo dói, mano. Parece que tua pele tá queimando, tá ligado? Bolada, travada no pé. Ou o contato do corpo com o solo, com a grama, dói mais quando você cai no chão, dói pra caralho, tá ligado? Jogar no frio é bem melhor? Não, jogar no frio de 13 graus é suave, pô. 10. Aí é de boa, é frio. Menos 3. Toma um pisão no pé a menos 3 graus pra tu ver. Um pisãozinho no pé a menos 3. Pra você ver como teu pé vai responder esse pisão. Um pisão no pé, tá? A menos 3, pra tu ver. E vou te falar, o clima é mais de boa que a altitude, né? Já tem essa. Tá falando sobre frio. Não sobre, porra, falta de oxigênio necessário na hora de respirar. Tá ligado? A altitude é diferente, mano. Tipo assim, o lugar tem menos oxigênio, pô. A tua absorção de oxigênio ela é diferente. Entendeu? É muito complicado, pô. Gente, um senhor teve um piripaque lá. É foda, velho. Mas assim, eu acho que ser literal nessa frase que o chat falou, se joga onde se vive, eu discordo. Se jogar, tudo bem, pode jogar. Mas você colocar pessoas em condições extremas que não estão acostumadas com aquilo ali, é você ignorar a saúde, ignorar a ciência, tá ligado? Assim, tem que ter futebol lá porque os caras vivem lá. Então que eles joguem entre eles, pô. Tá tudo bem, não tô falando pra não ter futebol, não. Porque não dá pra botar um ser humano que não tá acostumado a viver em 5 mil metros de altitude a jogar 5 mil de altitude, tá ligado? Não dá. Você tá correndo o risco de levar, pô, de danos à saúde desse cara, entendeu?